Eu acho que, nesse momento, pensando em ativos de risco, multimercados e fundos de ações, é, o grosso já passou, não sei se o pior, eu não sei se de fato a gente vai ter uma redução relevante desse ritmo de resgate e uma troca para aplicação, mas o que diferencia na minha cabeça 5 anos atrás para hoje, talvez o principal driver seja a Selic mais alta. A gente tinha aquele momento ali em 2019 entre 4% e 6%, em 2020 até 2% de Selic e agora 10,5%. Então isso faz muita diferença. A gente sempre pergunta assim, poxa, em 2020 o mercado despencou, por que ninguém saiu de fundos, né? Por que as pessoas ficaram investidas ali em ativos de risco? Porque não tinha para onde ir. Então era um momento em que, de fato, a pessoa não tinha para onde sair e não deu tempo, né? Foi a queda de um mês ali, foi tão rápido entre fevereiro de 20 e março de 20 que não deu tempo. Então acho que principal driver hoje é Selic, de fato, mas também esse desempenho ruim de um pouco de todas as classes, mas mais multimercados nos últimos quase 2 anos e meio aqui, vamos botar 2 anos e meio aqui em multimercados, muito ruim, e a Bolsa com dificuldade de bater o índice, né? Os fundos de ações com dificuldade esses últimos 2, 3 anos também. Então, e a renda fixa, obviamente, com bastante isento, com muito fluxo para líquidos, eu acho que se a gente pensar na indústria e no futuro dela, conceitualmente seria só algo temporário. Mas as mudanças regulatórias colocam um componente estrutural aqui nessa questão, que é talvez a indústria de multimercados não volte a ser o tamanho que ela era, porque você de fato desmontou estruturas de fundos exclusivos que se aproveitavam do benefício para ter multimercados ali, e dificilmente isso volta no mesmo tamanho. Eu sou muito otimista, e a gente sempre fala disso aqui, com Previdência. Eu acho que ali você pode ter um caminho bem interessante. Especialmente se o investidor ele parar de pensar em Previdência como uma classe separada, e sim como um veículo que você pode ter várias classes ali, né? Então, assim, nesse 2024, agora o que a gente está vendo? Fluxo muito grande para renda fixa. Então, quando você olha a captação líquida das plataformas, das instituições, você tem uma captação líquida positiva, sendo que a de renda fixa é muito maior do que a própria líquida, porque você tem uma negativa muito forte em multimercados e ações, né? Então você vê esse fluxo muito grande. Esse fluxo aqui, na minha opinião, ele sim talvez já tenha passado o momento certo de você estar muito investido em crédito high grade, a gente pode entrar nisso daqui a pouco, e multimercados e ações muito leve ainda, né? Então, daqui para frente, faria muito sentido para o investidor de longo prazo aproveitar a oportunidade de multimercados que nunca abrem, então reabrindo, e de fundos de ações pensando num beta mais para alguns anos mesmo. Tá, antes de passar para o Zac, só meu trabalho aqui hoje vai ser ir anotando as gavetinhas que a gente vai abrindo para não deixar passar. Então a gente está falando da indústria de multimercado, que ela não vai ser mais tão grande quanto um dia já foi. Uhum. Você é otimista com a classe Previdência, e já deu um spoiler aí do futuro do mercado de crédito, renda fixa. Passou a impressão que você não está tão otimista assim. E talvez seja um momento aí para quem olha mais para longo prazo montar uma fatia, colocar uma fatia ali em renda variável. É isso. Tá, então já abrimos essas caixinhas aqui. Zac, suas considerações. Eu vou tentar voltar esses 5 anos e olhar ano a ano o que aconteceu e ver o quão difícil foi a vida do investidor brasileiro, né? 2019 a gente teve algum problema no mundo de crédito, na mudança da normativa do juro subindo, e você ter muita coisa em percentual do CDI versus CDI+. 2020, eu entendo que, apesar do ano fechado ter parecido ok, a turbulência causada pela pandemia, mesmo que por um período muito curto, ela foi um detrator ou trabalhou contra psicologicamente o investidor. 2021, você já começa uma super euforia no investimento de renda variável no Brasil, que de alguma maneira vai trazer seus efeitos nos excessos nos IPOs que foram oferecidos à indústria e que muitos gestores, de forma até ingênua, colocaram um percentual dos seus patrimônios nesses ativos. 2022, um ano péssimo para a indústria de renda variável americana. 2023, os nossos multimercados não ajudaram. E 2024 é tudo, né? Todo mundo fala muito bem muito mal sobre a indústria de multimercados, mas a gente tem, sim, esses passados muito inglórios de todas as classes prejudicando o todo, né?
eu sou um pouco mais otimista com relação a multimercados. Eu acho que não tem espaço para tanta gente, mas entendo que aqueles que se provarem por serem capazes de enfrentar os desafios, construir bons negócios. Lembra, você compra 2 CNPJs, e eu vou repetir isso acho que umas 25 vezes ao longo do programa, quando você investe. Você compra o CNPJ da gestora e do produto. O cara que tiver um CNPJ de gestora bem estruturado, capaz de vencer esses desafios, ele enfrenta a ciclicalidade, ele não é nem tão genial quanto foi no período de 2021 e 2022, falando de multimercados, nem tão ruim quanto foi em 2023, alguns agora em 2024 já melhorando estruturalmente. O investidor ele precisa entender uma coisa fundamental sobre esse processo. Não existe bala de prata, não dá para você achar que uma classe vai solucionar todos os seus problemas. O Brasil tem sim um juro médio muito mais alto que outros mercados e vamos ter uma tendência a ter um peso maior em renda fixa? Legítimo. Mas não descartem a classe de multimercados, não descartem a classe de ações, não tentem construir um investimento pautado em uma dessas classes somente. Cara, o nosso trabalho é tentar encontrar soluções. E as soluções são para o problema que está na nossa frente, que é que tipo de investimento eu vou propor daqui para frente. Quem pegou a janela de crédito, quem reduziu o multimercado no momento certo, quem fez a navegação de uma forma construtiva e prospectiva, parabéns. Quem não fez, não tente encontrar nessa solução mágica de curto prazo, isenta, em certo momento, a solução para todos os problemas. Vou só adicionar uma coisa com relação aos multimercados. Eu entendo que a forma com que eles foram construídos, muito olhando para esses fundos exclusivos que foram mencionados, que não tinham a preocupação de uma estruturação que visasse a isenção do come-cotas, essa indústria não vai ser desse jeito daqui para frente. Eu acho que a gente vai, com alguns dos melhores gestores da indústria local, conseguir construir algo como os hedge funds americanos, que tem um risco predominante ou relevante na parte de renda variável, conseguindo assim se enquadrar dentro de um FINRV, de uma estrutura que não tenha o come-cotas, e isso sim pode ser um grande avanço e que permita seu acesso a todas as pessoas, não somente aos detentores de fundos exclusivos.